Fala galera do Agro, fala galera podcast, mais um episódio na área e hoje tem emoção. Vou falar por quê? Porque a convidada é muito especial. Tudo que eu fiz nessa vida, eu fiz pelo menos uma coisa de boa, que foi minha filha Juju Urbex. Oi! Primeiramente, queria agradecer pelo convite, pai, por estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho mais com você aqui e com a galera que tá assistindo a gente, né? Aí, Juju, vocês viram que ela é desenrolada, né? E assim, ó, então, eu queria começar perguntando quem é Juju Urbex? O pessoal que não conhece, porque a turma que conhece os Urbex conhece a Juju. Mas quem é Juju Urbex por Juju Urbex? Quem é Juju Urbex? É uma pergunta um pouco complexa, né? Mas, me apresentando aqui para aqueles que não me conhecem, eu sou filha dessa pessoa aqui que tá conversando comigo nesse momento. E também não posso deixar de falar da minha mãe, senão ela me mata. A tia Lê mata. Isso é verdade. Filha de Paulinho e Alessandra. Atualmente eu tô na graduação, eu faço a Unesp aqui em Botucatu. E tô cursando Engenharia Florestal, tô no 2º ano e também participo do grupo de plantio direto, do GPD, Uau. Como diretora do RH atualmente. Uau, aí, bela apresentação, né? Juju Urbex, filha, primeiro eu vou começar com uma pergunta difícil. Bom, pessoal, hoje nós não vamos ficar só aqui, porque se deixar eu fico beijando e abraçando ela o tempo inteiro, né, Clebão? Então, nós vamos falar um pouco sobre carreira, sobre transição de carreira, que eu achei muito legal essa transição de carreira que você fez aí, né? E assim, eu tenho uma pergunta difícil para você. Qual foi o marco, assim, você teve esse marco, quando o agronegócio, porque eu vejo você falar com tanto gosto hoje, né, do GPD, da engenharia florestal, tal, e quando que foi a sua virada de chave? Você falar assim, puxa, eu gostei disso aqui. Eu tive uma virada de chave muito grande na minha vida, porque eu comecei fazendo publicidade e propaganda como faculdade, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas quando eu fui pro agronegócio, eu acho que a hora que fez um estralo na minha cabeça foi a primeira vez que eu fui em um treinamento do GPD. Que eu pude acompanhar de perto o que era aquilo, vendo as máquinas, vendo a plantadeira ali, podendo estar junto com o pessoal, com a galera do GPD, que hoje é uma família para mim. E o pessoal é bem doidinho lá da cabeça, então eu me identifiquei com o povo lá. E foi naquele momento que eu disse, caraca, eu quero entrar pra esse mundo também. Você não perguntou, mas eu vou falar a minha. E não era pra perguntar mesmo. Mas a minha virada de chave é que é bom a gente falar em família sobre isso, né? Que já me perguntaram, falaram assim, quando você foi pro agro? Né? Então, primeiro, eu tenho um tio que é agrônomo, Ilcinho. Um tio que é agrônomo, Vadão, que levava a gente quando era pequeno, porque o meu pai e minha mãe não tem nada de agro, né? Minha mãe era professora, meu pai bancário, né? E jogador de bola, né, Clebão? E o que aconteceu? Então, nunca tinha do agro, mas eu tinha um tio que era do agro, né? O Vadão, o Oswaldo Murim, e começou a levar a gente para as propriedades, ali eu me encantei. Depois, o que aconteceu? O Cabeça, né, o Marcão, meu irmão também, ele foi lá e foi pro agro e foi lá e me despertou. E hoje, se tem uma coisa que eu gosto, é estar dentro do agro, né? E a gente nunca pensa nisso. Eu nunca vi no futuro, né? Falar assim, nossa, quando eu nasci eu falava, não, eu me vejo lá na agronomia. Não via, sim, né, filho? Não. Quando eu era pequena, inclusive, eu sempre falava que eu não ia pro agro. Meu pai sempre falava, vamos, e tentando introduzir e tudo mais. Mas eu tinha muito medo. Pavor de cobra, principalmente. Então, era um negócio que eu falava, não vou pro agro, não vou. E é um negócio que hoje eu tô aqui, né, e tô muito feliz com isso. Mas quando eu era criança, eu tinha na cabeça de que eu não ia fazer isso. Uau, essa aí, olha, você lembrou de uma boa, hein? Que você tinha trauma de cobra, né? Muito. E hoje eu vejo a sua armadura e a sua bota, né? Ah, com certeza, né?
a bota no pé, segurança 100%. E eu tinha medo de pisar até no matinho na frente da sua sala, lá no lajeado, na faculdade. E hoje em dia a gente já entra pro meio e tudo mais. Levanta a perna aí, vamos ver, tá de bota? Tô, pera. Aí, Aqui, ó. mostra pra câmera lá. E calma. Gente. Aqui, Aí, ó. Aí, ó. Aqui embaixo. Deu pra ver Sempre com a agora. bota no pé, né? Que legal. E na infância, vamos começar então da infância contando a história, filha? Mais sobre a sua infância, assim. O que mais te marcou? O que te lembra, assim, da sua infância, quando você era pequenininha? Eu lembro disso, né? Mas... o que mais te marcou? Quais os eventos que mais te marcavam, assim, na infância? Eu acho que o que mais me marcou, assim, foi principalmente... Eu tenho uma amizade muito grande com a minha avó, principalmente, né? A avó por parte de mãe, a avó Cida. A avó Ivone, que é por parte de pai, eu não tive tanto contato, porque ela faleceu cedo. Muito cedo. E, infelizmente, ela já estava doente, então ela não teve muito contato comigo e com os meus primos, assim. Mas a minha avó Cida, eu tive muito contato até hoje, né? Ela é minha melhor amiga. Eu vou lá todos os dias, todo santo dia eu bato a campainha lá na casa dela. E eu conto tudo pra ela, ela sabe minha vida inteira, sabe de tudo, sabe de todas as coisas da faculdade, tudo que acontece. E eu lembro muito dela quando ela me buscava na escola, principalmente. Daquela época boa que a gente saía da escola todo sujo, de areia, todo pintado. E ela ia me buscar e me buscava com tanto carinho. Então, eu acho que isso me marca muito, assim. E por parte também do vô Mala, né? Que é, como a gente chama meu vô por parte de pai. Ele também veio falecer faz 2 anos. Mas meu vô era sagrado. Era um negócio, assim, que todo sábado e todo domingo a gente saía pra almoçar junto, toda a família reunida. E esses momentos, assim, eu vou levar pra sempre na memória. Inesquecíveis, né, filha? Com certeza. Daí começamos, aí você estudou no La Salle, né? Tem uma história legal antes de você falar do La Salle, que assim, que eu tenho muito carinho pelo La Salle, né? Eu lembro que quando você foi entrar na escola, porque eu estudei em 2 escolas aqui em Botucatu, no IECA, que é uma escola pública, e depois no colegial, naquela época colegial, eu fui pro La Salle. E o La Salle me marcou muito, marca até hoje, né? Cada vez que eu entro lá no La Salle, então eu estudei lá, o Cacau estudou lá, o Gu estudou lá e o Cabeça estudaram lá. Então todo mundo, nós 4 estudamos lá no La Salle, então é marcante. E depois, e hoje, né? Você, seus primos, todo mundo estudou no La Salle, né, filha? É um lugar marcante pra nossa família, né? Todo mundo estudou no La Salle. Primeiro foi meu primo mais novo que começou no La Salle, porque quando eu era pequenininho eu estudava na escolinha do Lajeado, por conta do meu pai ser da Unesp. E lá também eu aprendi muita coisa. Mas daí depois eu fui pro La Salle e depois meus primos mais velhos também foram pra lá. Então a família Arbex lá era conhecida dentro do La Salle. Principalmente os jogos de basquete, futsal, todo mundo jogava. Eu não jogava nada, porque eu nunca fui do esporte, mas meus primos e os tios, meu pai, sempre jogaram muito pelo La Salle. Marcante o La Salle. Daí depois, daí começamos a fase adulta, né? A fase de faculdade, que você foi para São Paulo, né, filha? Daí conta essa experiência em São Paulo. Foi lá na AMB Morumbi, né? Na faculdade AMB Morumbi. Assim, eu saí do terceirão, né, aqui do La Salle, em 2022. E quando eu saí do terceirão, assim, eu não sabia o que eu queria da vida muito, não. Minha cabeça estava bem confusa em relação a isso. É aquela pressão em cima de que a gente precisa escolher alguma coisa. E uma coisa que eu sempre digo, que às vezes a primeira opção não é a certa. E tá tudo bem errar, tá tudo certo a gente não escolher de primeira a coisa certa que a gente quer na vida. E foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu saí, eu tava em dúvida entre agronomia e em dúvida entre publicidade e propaganda, que é algo mais voltado para as mídias sociais, para as redes sociais, marketing e tudo mais. E é algo que eu sempre gostei. Sempre gostei, desde pequena, fingia que tava fazendo vídeo pro YouTube, essas coisas, de gravar coisa pro Instagram. Principalmente depois que você começou ainda com o Instagram e tudo mais. Eu vi aquilo e falava, caraca, acho que é isso que eu quero pra minha vida. Essa parte de marketing. E quando eu fui lá pra São Paulo, no começo, uma vida totalmente diferente, né? Botucatu e São Paulo são
os extremos, assim, um do outro. Botucatu é a calmaria e São Paulo é a agitação. E eu achava que eu era da agitação na época, porque eu não queria ficar em Botucatu de jeito nenhum. Como eu falei, não queria fazer faculdade aqui. E eu queria mudar, queria ter uma independência a mais de morar fora e conhecer outras coisas. E quando eu fui pra São Paulo, no começo, assim, foi uma vida totalmente diferente. Morava sozinha lá, mas, como tudo na vida, me senti muito sozinha, né? Lá, porque não tinha família, os meus amigos moravam muito longe, a faculdade, o meu apartamento e a faculdade eram um pertinho do outro. Mas os meus amigos que eu fiz lá, o pessoal era muito distante. Então, era, tipo, 2 horas de metrô pra chegar até a casa dos meus amigos. Então, era meio que... não tinha possibilidade de estar com eles ali todo dia, né? Só na parte da faculdade mesmo, mas quando eu queria conversar com uma amiga, por exemplo, na casa de uma amiga, eu não tinha aquilo ali. E não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém da família. Então, eu comecei a me sentir muito sozinha lá. E eu gostava da parte de comunicação, da parte de marketing, como até hoje, né? No momento aqui a gente tá fazendo comunicação. Mas veio uma dúvida assim na cabeça na época, do tipo, será que é isso que eu quero realmente pra minha vida? E tá tudo bem, como eu falei, errar e voltar pra trás e recomeçar. Puxa, esse é um baita conselho, hein, filha? É porque a gente acha que desde que nasceu tem que saber já o que vai fazer, né? Isso aí é até uma pressão da sociedade. Com certeza. Pra gente saber o que vai fazer e não tem nada a ver, né? Sim. E não tem nada a ver. O importante é você fazer, chegar e quando você for trabalhar, você fazer o que você gosta. Acho que isso que é o mais importante. Você se achar, né? Que nem eu falo. O olho brilhar para aquilo que você quer realmente fazer, né? Exato. E fala pra mim, por curiosidade, que eu só, assim, né, vivendo o dia a dia, eu só conheço aqui a FCA, a Unesp, né, e tem muita diferença da FCA lá pra faculdade AMB. É outra pegada, né, além de cidade, de estar em São Paulo e Botucatu, esse negócio que você falou de relacionamento com os amigos, de ter aqui, República tá tudo beirando a faculdade ali, né? É totalmente diferente, assim, foram 2 vidas. Eu brinco que tem a Júlia de São Paulo e a Júlia de Botucatu, que são 2 Júlias totalmente diferentes. Não que eu não gostasse dos meus amigos lá, pelo contrário, tenho muito carinho pelos meus amigos lá de São Paulo, que eu fiz na época. Mas é outra vida totalmente diferente. E a agitação, a coisa do agro não tem igual, né? Aquela coisa de todo mundo se abraçar e todo mundo tá junto e festejar todo mundo junto. E lá em São Paulo a coisa era mais certinha, mais tudo... não tinha tanta essa loucura assim como é aqui em Botucatu, que a Unesp é diferenciada, né? Isso aí, filha. Daí, e os professores, assim, contato com os professores, que nem aqui, o pessoal vai lá e entra na minha sala a hora que quer, a porta tá aberta, né? E lá o contato, tinha isso aí também ou não? Lá não tinha tanto contato muito, não. Eu lembro que era bem difícil falar com os professores, era mais por e-mail, assim, né? Porque eu acho que lá eles nem tinham, tipo, departamento, essas coisas que tem aqui, que daí os professores ficam todos juntos, né? No mesmo departamento. Não aqui. Era dedicação exclusiva, que nem a gente tem aqui, de ficar o dia inteiro na faculdade, né? Não, era só os professores iam dar aula e daí já iam embora, assim... muitos trabalhavam em outros lugares também, então não ficavam lá na faculdade. Então esse contato com os professores era mais complicado mesmo. É uma coisa bem diferente daqui. Beleza. Ô filho, daí aí volta para Botucatu, né? Porque você falou da solidão, de querer voltar para casa, de querer tentar essa transição da carreira, né? E daí vai lá e você vai lá e encontra a Florestal. Fala pra mim como é que foi esse processo. Então, eu saí lá de São Paulo, né, com aquela dúvida na cabeça, lógico, que a gente fica, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu vou me encontrar e tudo mais? E daí, quando eu vim aqui pra Botucatu, como eu falei lá no começo, eu fui em um dos primeiros treinamentos do GPD, né? E com aquela galera tudo doida, todo mundo, e apresentando as coisas e tudo mais. E aquele momento, assim, meu olho brilhou, do tipo, quero fazer isso pra minha vida, né? E no começo eu queria mais agronomia,
mas acabei passando em Florestal. E eu confesso que no começo, assim, fica aquela dúvida, tipo, mas eu queria agronomia, será que eu vou gostar da Florestal e tudo mais? E hoje eu sou completamente apaixonada pela profissão. E no começo, assim, quando a gente entra na faculdade, eu acho que uma base muito grande são os amigos que você faz dentro da faculdade, sem dúvida, né? Aquela relação de amizade com a galera e tudo mais. Eu já tinha um apoio, lógico, porque por conta de você estar aqui, e eu já conheci alguns professores, já conheci o pessoal mais velho, principalmente, que me deu uma base sensacional, assim, pra me ensinar, pra eu aprender muita coisa. E quando eu cheguei na faculdade, no primeiro dia de aula, eu lembro certinho que eu conheci as minhas melhores amigas. Uau, no primeiro dia? No primeiro dia. No primeiro dia, a gente já virou um triozinho. Eu, a Tainá, a Tomba, pros íntimos aqui da faculdade. E a Isabela, a Peca. A gente já virou um triozinho ali muito forte. E com o tempo foi aumentando cada vez mais esse grupo. E chegou os malucos dos meus amigos, né? Pedro, Igor. Foi só aumentando cada vez mais. A Yasmin também, que é da República, enfim. E daí a gente foi aumentando cada vez mais essa amizade. E eu acho que isso que me deu bastante apoio pra continuar, assim, nisso. E eu sou apaixonada hoje em dia pela profissão. Eu tenho uma história boa aqui, filha. Você falou de apelido, né? E pra quem não tá acostumado, aqui na Unesp todo mundo tem apelido, né? Escute essa, Ilcinho. O apelido dela é Brasília. Pergunta pra ela por que o apelido dela é Brasília. Essa história é muito boa. Fala aí, filha. Foi um equívoco que aconteceu. Equívoco? Que aconteceu no meio do processo, né? Quando eu fui fazer o vestibular, tava lá toda nervosa, fazendo a inscrição ainda do vestibular. E não pedi ajuda, fui fazer sozinha lá a inscrição, porque eu achei que eu era super capaz de fazer a inscrição, né? Fui lá e na hora de colocar o local de prova, Botucatu era em cima... Botucatu vem antes de Brasília, né? Um em cima do outro. Daí, a hora que eu fui clicar, de vez de clicar Botucatu, acabei clicando Brasília. Fui parar lá em Brasília pra fazer a prova. Porque daí, quando eu fui abrir o dia lá pra ver onde que era meu local de prova, achei que ia ser La Salle, IECA, Santa Marcelina, que são as escolas aqui de Botucatu. Abro lá, Unip. Eu olhei assim, eu falei, Unip? Em Botucatu? Unip, não tem Unip aqui em Botucatu, não que eu saiba. Daí fui correndo lá. Ô pai, você sabe se tem Unip aqui em Botucatu? Daí ele, não, vamos lá ver esse negócio direito. Daí tava lá, Brasília. Daí fomos os dois de carro, mais de 10 horas de viagem, fazer a prova lá, mas pelo menos deu certo. Isso. Pelo menos o sonho foi realizado. Essa história é demais, é pra contar, né? Que assim, daí eu falei assim, rapaz, o que faz agora? Liguei lá na Unesp, né, como professor. Falei assim, professor, você pode mudar até o reitor aqui, agora o lugar de prova não muda nada, cara. Pode esquecer, o lugar dela é Brasília. Daí eu falei assim, bom, bora, filha. Pegou, fomos nós dois, e viagem bacana, né? Essa aí foi sensacional. Muitas risadas, foi. Só risadas. Vai ficar pra sempre, Brasília. Né? Eu falo assim, os pais ou falam, não, deixa pro ano que vem, ou senão fala, tô aqui, o dinheiro do ônibus e vai embora, né? Uhum. E nós fomos lá e foi muito bem legal, né? E olha aí, que orgulho que agora tá aqui. Então, por isso, pais, pensem nos seus filhos, tá certo? Mais do que nunca, pensem nos seus filhos, tá? Então, agora dentro, eu queria bater mais um pouco sobre isso, filha. Daí foi lá, você passou na Florestal, encontrou suas amigas. Eu queria desmistificar uma coisa, que pra mim foi um negócio... Qual que é a ideia que a gente tem de república, né? Fala de república aqui em Botucatu, chega a dar calafrios, né? Sobre república. E eu vi um outro lado da república quando a Júlia entrou. Conta pra gente, né? Eu tô dando spoiler aqui, né, filha? Mas pra mim foi uma mudada de chave, assim, que a sociedade fala assim, república, tudo vagabundo, tudo, né? E na verdade tem muita coisa boa lá dentro, né, filho? Com certeza. As pessoas, assim, quando não conhecem de fora, vendo de fora, eu falo até por mim, quando o pessoal falava, tem república aqui em Botucatu, eu ficava, nossa, mas aonde que tem república? Eu nem vejo essa galera e tudo mais. Mas quando você entra na faculdade, você vê o que realmente é uma república. A república é uma segunda família, né?
São muitas pessoas unidas lá dentro que te dão um conforto quando você tá longe dos pais, principalmente. Que muita gente vem de fora, não tem os pais aqui junto. Eu tenho o privilégio de estar junto com a República e ao mesmo tempo ter meus pais e a minha família aqui em Botucatu, né? Mas muita gente não tem isso. Então a República é um apoio muito grande, assim, para as meninas e para os meninos que vêm para cá para fazer a faculdade. Porque quando você chega, tudo é novo, você não sabe de nada, você cai de paraquedas aqui dentro da faculdade. E é até nas coisas simples, de você não saber como pega um ônibus, onde que faz a carteirinha do ônibus, onde que é tal sala, como que é tal professor, como que é a prova de tal professor. Você não sabe nada. E ali dentro da República tem esse apoio muito grande. E outra coisa também que eu sempre falo é que você cresce muito como profissional, porque tem muitos ex-moradores que estão em grandes empresas multinacionais e você cria muito contato ali dentro, porque um ex-morador que está lá na New Holland, na John Deere, e que te traz esse contato aqui para dentro de alguém que está acabando de entrar na faculdade, isso é muito bom. Muito legal. E também a parte de relação pessoal, que você cria muitas amizades. As minhas amizades hoje em dia todas são de República. Toda a galera que eu conheci estão em República. E é uma convivência, você aprende a conviver em comunidade, porque tudo é compartilhado. O quarto é compartilhado, as contas são compartilhadas, as tarefas são compartilhadas, então você cresce muito ali dentro. Eu acho que é muito legal, principalmente isso aí que você falou, do crescimento, né? Do crescimento, porque daí, quando você vive na sua casa, querendo ou não, por exemplo, você que é filha única, Sim. Você é a rainha da casa. É pior ainda, quando é filha única, que você não tem nada. Você não tem nada com quem dividir, Sim. tal. Quando você mora numa república, e tem república aí que mora quantos? 20 homens dentro de uma casa. 20 homens dentro de uma casa, ô Kleber? Fala pra mim, rapaz. Eu lembro que eu entrei nessa casa aí, eu não sabia por onde sair, que foi até vai fazendo um puxadinho assim. É um labirinto lá né? dentro, Rapaz do céu. Aí, então, você aprende a dividir, você aprende a compartilhar, falando de não achar que só sua opinião que vale, tem que... Sim. Isso aí, pra mim, de República é sensacional. Que nem você falou mesmo, eu concordo com você, é um aprendizado de vida. E essa coisa de discussão mesmo, você tem que aprender até a não ficar bravo com a pessoa, porque não adianta nada você fechar a cara e, não conversar. E essa parte de comunicação você cria muito também lá dentro, porque você precisa conversar com a pessoa. Ela é como se fosse sua irmã ali dentro, então se você fechar a cara e não falar com ela, não tem como. E tudo é muito bem organizado, tem reunião pra tudo, então as pessoas conversam muito, coloca na mesa o que tá acontecendo pra resolver e tudo mais. E muita gente não sabe também, tem churras de ex-moradores, tem churras de pais, então a galera vem muito, assim, os pais... os pais se conhecem, Os pais, eles fazem amizade entre eles e apoiam muito os filhos a estarem dentro da República. Então isso que é muito legal. E essa dos ex-moradores, além de ter o vínculo com a República, é aquilo que você falou, que são possibilidades de emprego, né? Que os ex-moradores estão todos empregados, né? Sim. Então é um baita contato. É para desmistificar mesmo, né? Para desmistificar. Tá certo? Bom, filha, fala. Não, nada. Não? Eu achei que você ia falar mais alguma coisa. Queria agora bater, né? Em cima... Depois, você entrou logo, você já entrou no GPD também, né? Sim. Daí, como é que foi aquele processo e como é que tá hoje? Hoje você é diretora. Eu tive o privilégio de entrar no GPD desde o comecinho da graduação, né? Na verdade, já acompanhava o GPD antes, quando eu falei aquela coisa de que eu quero a agronomia e quero o agronegócio e tudo mais, essa parte de agrárias. Eu decidi isso, acho que era em setembro de 2023, mais ou menos, que eu dei esse passo. E eu comecei a acompanhar o GPD desde lá, assim. Sempre via os ex-GPDetos e as ex-GPDetas, né? Porque o pessoal tinha muito churrasco lá em casa, então eu conhecia muito eles, ouvia muita história, cada palhaçada. Mas que eu comecei a acompanhar o GPD mesmo dentro da faculdade. Foi no primeiro ano, né? Logo que eu entrei na graduação, eu já comecei a acompanhar o GPD. E eu mudei muito, assim. Eu vejo um avanço muito grande, assim. Como pessoa e como profissional, né? Porque quando eu comecei, era aquela menina tímida do primeiro ano, que não falava muita coisa, porque tinha os mais velhos lá dentro, e às vezes os mais velhos sabiam mais.
E hoje em dia as diretorias deram muita responsabilidade pra gente. E hoje ser uma diretora e tomar a frente de uma reunião, por exemplo, igual a gente tá fazendo agora, eu junto com o presidente, né, com o Esguela, é muito bom, assim. E criou uma responsabilidade mesmo muito grande. E eu tô muito feliz, assim. Essa responsabilidade é outro crescimento, né, filho? Muito. Né? Muito crescimento. E assim, nós estamos falando de GPD, né? E GPD, para quem não conhece, é o grupo de plantio direto aqui, do qual sou o coordenador aqui da FCA. E hoje ele é reconhecido no Brasil inteiro, né? Ontem teve dois testemunhos, teve o processo seletivo, quem nos acompanha na rede social viu. Sim. Teve a apresentação do pessoal que passou no processo seletivo. E assim, para mim tem duas coisas marcantes no GPD para ver o tamanho que tá o GPD. Ontem o rapaz foi lá e deu testemunho que ele chegou na República, viu os meninos com o boné do GPD, né? Sim. Foi o Uga, né? Uga, isso. Ele viu os meninos da Casalar com o boné do GPD e falou assim: ué, aonde vocês conseguiram esse boné? Nem imaginava que era daqui de Botucatu. Nem imaginava que o GPD era daquele... Cara, hoje eu falo, em qualquer lugar que você for no Brasil, você já ouviu falar do GPD, né? Sim. E outro, esse aí foi o testemunho mais forte que teve, Kleber. O menino que hoje faz parte do GPD é um dos mais ativos no GPD, que é o Mateuzinho, né? Uhum. Ele virar para mim e falar assim: professor, eu antes de entrar na agronomia, eu queria entrar no GPD. Mais do que entrar na agronomia aqui na faculdade, eu queria entrar no GPD. Por isso que eu prestei a faculdade. Olha que baita testemunho. Cara, virou objetivo na vida dele, então é muito legal, né? Então, filha, o GPD proporcionou para você também conhecer a Arena da Plantabilidade. Essa Arena da Plantabilidade aqui, que já teve entrevista com o Locão do Antônio, né? É um gênio, né? Mas é uma figuraça. E você já participou de uma Arena da Plantabilidade. Conta aí para nós o que você achou. Primeiramente, Antônio, você é um gênio. De verdade, assim mesmo. Você é um gênio. O Antônio, eu voltei... Meu pai sempre falava, o Antônio é um gênio, o Antônio é um gênio. Eu ficava assim, quem que é Antônio? Que Antônio? Que Antônio o quê? E falava do Antônio, eu tinha até ciúmes do Antônio, de tanto que o bicho falava lá em casa desse tal de Antônio. Deu assim, nossa, vou ter que conhecer esse Antônio, né? A hora que eu conheci, eu entendi o que é o Antônio. É fora da caixinha, assim, ó. Pensa totalmente além do que você tá vendo aqui. Se ele tivesse aqui, ele já tinha criado 3 projetos diferentes, só com a conversa que tá aqui. Então, o Antônio, que foi quem idealizou tudo isso, né, da Arena da Plantabilidade, ele é realmente, assim, espetacular. E toda a equipe dele também é muito organizada a coisa. Uhum. Quando eu cheguei lá, você toma até um susto, assim, que é tudo tão certinho. Você chega, você já tá com o seu crachá, que já coloca um crachá, já te colocam ali pra sentar no seu lugar e tudo mais. E é um negócio louco, assim, principalmente a hora que você chega e tá com aquela música, que você chega e você entra dentro do negócio mesmo, assim. É uma loucura muito grande, uma emoção muito grande. E as palestras, o conteúdo e tudo mais, foi, assim, uma experiência incrível na minha vida. O Arthur, que era presidente do GPD até o ano passado também, né? Mais conhecido como Borgal, que também veio aqui. Ele foi na Arena da Plantabilidade até antes do que eu pude ir, né? Ele foi em Guarapuava, né? Guarapuava. E ele veio maluco também. Chegou lá no GPD falando como que era a Arena da Plantabilidade e tudo mais. E às vezes a gente não entende quando a gente não vai para um evento desse, né? Exato. E a hora que eu pisei lá, o meu foi em Goiânia, né? Foi o melhor lugar de todos. O meu foi lá na terra do sertanejo. E quando eu pisei lá e vi aquilo, daí eu entendi o que era a Arena da Plantabilidade. É muito legal você falar isso, filha, por causa que eu falo, a Arena da Plantabilidade é um evento assim, a gente tá acostumado com o evento tudo igualzinho. Aí você vai num evento desse, né? Uhum. Que tem música, né? Que tem o coffee, os palestrantes estão junto com a galera. O pessoal almoça com todo mundo, né? Depois tem o after. E depois, no final, daí é a loucura, né? Que o Antônio louco tá junto, todo mundo junto, os palestrantes junto, o pessoal que fica no VIP, daí vai todo mundo fazer um churrasco, comer alguma coisa, comer um lanche, todo mundo junto. E isso é muito legal, porque eu nunca tinha visto realmente os palestrantes estarem tão junto com a galera ali. E é uma experiência única.
Outro evento a gente tem também no GPD que é marcante, você participou do primeiro e agora você está participando da organização do segundo, é o Soja Max, né? Sim. O Soja Max, no ano passado, aconteceu a primeira edição lá em Uberlândia, né? E eu não tava tão à frente, por causa que eu era assessora, não era da diretoria e tudo mais. E quem tava mais à frente era o pessoal da extensão lá do GPD, né? Junto com o Passes, que é um grupo da Exalc. E o GPD, junto com essa... O mais legal de tudo, eu acho que é essa parceria realmente da Exalc com a Unesp, do GPD com o Passes. E que foi a primeira vez que isso aconteceu. E ninguém esperava, assim, tá? Essas duas universidades tão grandes com grupos juntos, né? Além de organizar, daí fica todo mundo junto na chácara. Foi demais, né, filha? Conhecer pessoas novas, conhecer experiências, né, com eles, porque eles estão em outra universidade, eles têm outras experiências, e foi muito legal, assim, o evento foi top. Todos os palestrantes, um melhor do que o outro, as palestras, daí coffee break também com todo mundo junto, todo mundo reunido. Foi um evento, assim, sensacional, e esse ano vai ser ainda melhor. Melhor, claro. Né? Vai acontecer lá em Londrina dessa vez, esse ano, 10 e 11 de setembro. Estão todos convidados que estão nos assistindo a ir pra lá, que vai ser um evento, assim, impecável. Novamente, 2 dias de evento com palestrantes sensacionais. E agora eu tô na organização também, né? Tô à frente disso tudo aí, junto com o pessoal do GPD e do Passes. E eu tenho certeza que vai ser um evento top. Show de bola, filha. Mas antes do Soja Max, antes das arenas, o que vai ter agora? Vai ter o curso de plantabilidade do GPD, né? Que foi o primeiro episódio que a gente fez aqui. A gente falou do curso de plantabilidade. Eu queria retomar o seguinte, que nós fazemos, né? Nós do GPD fazemos eventos no Brasil inteiro, né? No Brasil todo. Daí foi quando, há 8 anos atrás, eu falei assim, poxa, nós temos que fazer um aqui na nossa casa, né, filho? Com certeza. Temos que fazer um aqui na nossa casa, que foi o primeiro curso de plantabilidade do GPD aqui na FCA. E nós já estamos no 8º e cada ano melhora, né? E esse ano aqui, dia 6 e 7 de junho, então tá pertinho, né? Tá pertinho, estão todos convidados, inscrições abertas. E o formato desse ano aqui é o maior evento que a gente vai fazer desde o começo, né, filho? Eu tive a honra de poder de assistir. Acho que eu já assisti 3. Acho que foram os últimos 3, eu estava lá, né? Mas como comissão organizadora, o ano passado eu fiz o primeiro. E esse ano vou estar no segundo, né? Como na organização, mais à frente e tudo mais, né? E esse ano não teve nenhum igual esse. A estrutura, os palestrantes, primeira vez que vão ter 2 dias, né, de curso, que é a novidade. Um teórico e um prático. E vai ter muita coisa prática, vai ter as empresas e tudo mais. Eu acho que vai ser, assim, um curso sensacional. E para quem ainda não garantiu a sua inscrição, vá lá na descrição do grupo de plantio direto do GPD e faça sua inscrição. Isso aí, porque... falando assim, sem puxar a brasa para nossa sardinha, né? O curso tá redondinho, né? Porque a gente conseguiu pegar o que tem de melhor. Sim. Então, de plantabilidade, de sementes, o professor Rogério Coimbra vai estar aí. Eu vou falar de plantabilidade. O Marcão vai falar sobre mercado de máquinas. Nós vamos ter o case de um produtor rural, que é o Luciano Música, um dos caras mais tecnificado e inteligentes nesse mercado agro que eu conheço, produtor rural também, de altíssima capacidade. O Luciano vai dar o testemunho dele com um case, né? O professor Caio Carbonari, que hoje é o diretor da FCA e também é o Papa, né? Da parte de plantas daninhas. Então, eu acho que vai ser o Júlio, que também conhece tudo de semeador e vai falar de manutenção de máquina. Quer dizer, o curso tá redondinho, tá espetacular, né? E a parte prática no sábado, né? Sim. Tem muita coisa boa, assim, esse ano. E eu acho que vai ser uma experiência única, assim, até pra gente da comissão organizadora, que é a primeira vez que a gente faz um curso de 2 dias. E os palestrantes estão sensacionais, a parte prática também. E eu tenho certeza que quem se inscrever não vai se arrepender de estar lá junto com a gente naquele dia. Com certeza. Filha, já que falamos de palestrante chegando pro final, né?
uma das coisas mais legais, vocês já perceberam, né? Que, o jeito que fala, Kleber. Tem gente que fala que ela é melhor que eu, e tem gente que fala, e eu tenho certeza disso, né? Eu tenho certeza disso. Então, o que você entende dessa vocação de palestrante aí? Porque, assim, às vezes as pessoas, que nem eu já falei, né? Eu já falei em outro podcast aqui, tem uma pesquisa que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, né? Uma pesquisa da Universidade dos Estados Unidos. E eu vejo a facilidade que ela fala em público, assim, eu falo, ela tem tudo, tem a faca e o queijo na mão, né? E você gosta, né, filho? Nós demos uma palestra até junto, tudo. Eu gosto de falar um pouquinho, né? De me comunicar com as pessoas, de conversar com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa, assim... na época do colégio, o pessoal achava que eu era tímida, e eu realmente era, mas quando me dava intimidade também, falava que o povo tinha que parar, tinha que pedir, pelo amor de Deus, para de falar um pouco, você tá falando muito na minha cabeça. Mas hoje em dia, sim, e foi uma coisa que eu evoluí muito também, essa parte da timidez. Hoje em dia, faço amizade muito fácil, de chegar nas rodas, na rodinha e conversar e conhecer pessoas novas. Aliás, é uma coisa, assim, que eu gosto muito de conhecer e trocar essa experiência com as pessoas. E a parte de comunicação sempre foi fácil, assim, pra mim. Tanto que, quando eu fui pra São Paulo, eu fui exatamente por conta dessa parte de mídia social, né? Essa parte de falar em público. E palestrar, eu sempre tive o sonho, assim, de palestrar. Mas não sabia que ia acontecer tão rápido, né? E aconteceu, a primeira vez que eu palestrei foi no ano passado. Foi ano passado, né? Ano passado. Que nós dois juntos palestramos pela primeira vez. Foi um sucesso. Para os filiados, a gente palestrou lá na Unesp. Nós dois juntos, falando um pouco mais sobre plantabilidade. E foi assim, foi um sonho realizado, né? Porque a gente tem um sonho de palestrar. Imagina palestrar junto com a nossa inspiração, né? Então, foi um momento muito, muito emocionante e de muito aprendizado. Um recado final, filha, se você, a gente já falou isso, como nós estamos, o nosso tema aqui, a transição de carreira e tudo que você falou aí, eu queria que você desse um conselho para aquele jovem que está ali no ensino médio e está falando assim, nossa, o que eu quero da minha vida, o que você teria para falar para essa pessoa, para esse jovem? Um conselho. Eu acho que, assim, a primeira coisa é estudem e se dediquem aos estudos, né? E a segunda coisa as pessoas vão falar muito na sua cabeça. De que você não pode, que você não consegue. Mas aí que é bom, porque daí você prova que você consegue, né, fazer as coisas. Então, acreditem no sonho de vocês, porque tudo que você quiser é possível. É lógico que as coisas não caem do céu, né? Você tem que ir atrás, tem que batalhar. Mas tudo pode acontecer. E as coisas podem mudar muito rápido. Em um dia você tá lá embaixo, no outro dia você tá lá em cima. Em um dia você não sabe o que você quer, no outro dia você realizou o sonho da sua vida. E foi o que aconteceu comigo, né? E errar é humano. Errar faz parte do processo. E tá tudo bem você achar que você quer uma coisa e depois você vê que você não quer aquilo. E era uma pressão muito grande, assim, que as pessoas colocam, como a gente falou, né, no começo do podcast, aquela coisa de, tipo, você precisa acertar da primeira vez. E não é assim que as coisas funcionam. Com certeza. Os planos de Deus são perfeitos e tudo que é pra acontecer vai acontecer. Então, confie e vai dar tudo certo e acreditem no sonho de vocês. Acho que é isso que eu falaria pra cada jovem que tá lá no ensino médio hoje, estudando pra um futuro vestibular, né? Muito bom, filha. Eu queria pegar um gancho do que você falou. Eu tô lembrando aqui de um vídeo, né, do professor Clóvis Barros, que ele fala, sigam, que é sensacional, tá? O professor Clóvis, ele conta a história dele, né? E ele falou de tudo que ele era quando era moleque. Ele falou assim, rapaz, eu olhava pra mim, parecia um perdido. Até que ele foi lá e foi dar um seminário na frente lá, né? Fazer um seminário na frente. E ele se achou como palestrante. E daí ele fala assim, demore o tempo que for para você achar uma coisa que você gosta, mas quando você achar, pega aquilo lá que brilhou seus olhos e vai em frente, né? Antes de sair de casa eu tava vendo eu só assisto vídeo, né? Só assisto coisa, eu não assisto mais televisão. Podcast, coisas motivacionais todos os dias lá em casa passando. Tá vendo? É isso aí.
E o Roberto Rodrigues, professor Roberto Rodrigues, né, ex-ministro da Agricultura, professor da Unesp também, ele foi lá e falou assim, ó, 3 coisas para você dar certo na vida. Gostar do que você faz, a primeira coisa, então faça o que você gosta, foi o que a Juju falou, que nós estamos falando aqui. Saber o que você faz, segunda coisa, então quer dizer, você tem que estudar, você tem que ser bom, não é ser bom em tudo, você ser bom naquilo que você faz, tá certo? E terceiro, caminhar para a sorte. O que é isso? Ele foi lá e virou e falou assim, cara, não é contar com a sorte, esperar as coisas acontecerem, cair no seu colo, mas sim, né? Ele foi lá e deu um exemplo muito legal. Ele falou assim, você tem que pegar o trem, você não sabe que hora que passa, né? O que você faz? Vai lá, vai para a estação, uma hora o trem vai passar. Tá pronto. Tem que estar pronto. Ele quis dizer que você tem que estar pronto. Isso aí, daí fala, pô, você teve sorte, você pegou o trem, né? Eu falei assim, cara, eu já tava lá, eu só tava esperando o trem passar. Muito legal, muito legal. Tá certo? Bom, despedida final, filho. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui, por poder compartilhar um pouquinho da minha vida, né? A gente tá vivendo ainda, né? Tenho só 20 aninhos aí, tem muita coisa pra acontecer. Mas espero que vocês tenham gostado um pouquinho. E foi muito prazeroso estar aqui compartilhando um pouco da minha vida e das minhas experiências. Ainda mais com meu pai, né? Então, muito obrigada, pai. Ah lá, tá o arroba da Juju pra quem quiser... Pra quem quiser seguir isso aí, gente. Juju Arbex também, que vocês vão ver essa doçura aí, tá certo? Tem os arrobas do Paulo Arbex e do grupo de plantio direto também, né? Então aí, @paulo.arbex, que estamos no Instagram, estamos nas mídias digitais, sempre falando sobre plantabilidade, e do grupo de plantio direto também, né? Desse que é o do GPD, que é o @grupo de plantio direto, onde tem todas as informações sobre o grupo. Tá? Queria terminar, filha, com uma frase que eu tenho assim, né? Que eu acredito em amor à primeira vista. Porque desde o primeiro momento que eu te vi, eu sabia que eu ia te amar pro resto da minha vida. Obrigado, viu, filha? Te amo. Te amo, pai. Valeu, galera do Agro. Até a próxima. Valeu, Clebão. Valeu, Wilson. Um abraço.